Amém, graça e paz, queridos. Tá tão bom adorar aqui, eu até esqueci que eu tinha que vir para cá. Falei, continua aí que vai dar tudo certo. Glória a Deus, meus irmãos. 1º de maio, mês de aniversário da igreja. São 15 anos, hein? Mas é engraçado a gente falar de idade de igreja, né? A igreja tem 15 anos. Que a gente pode ter gente aqui que é da igreja, mas faz parte dela há um mês, há alguns dias, quem sabe. Né? Mas tem gente aqui que está aqui já aos 15 anos. Eu e minha família já estamos para 9 anos que nós estamos servindo juntos aqui nessa comunidade. E é uma alegria muito grande. É um privilégio poder fazer parte dessa igreja. 15 anos, é uma história. Eu brinco sempre que normalmente numa festa de debutantes, né, as meninas que fazem 15 anos chamam esses atores de malhação e tal para dançar o baile, né? A gente não encontrou, né? Aí a gente trouxe o Marco Teles. Não me deixem fazer essa brincadeira com ele, por favor, gente. Por favor, me repreendam. Mas debutante é uma palavra que é usada para designar um adolescente que está fazendo 15 anos, mas é um rito de iniciação. É uma estreia. Porque ela se torna iniciante, ela sai da sua infância para se tornar, então, uma mulher. A gente sabe que, na prática, não é bem assim. Mas a tradição diz que sim, né? E nós, se você se lembra, no aniversário de 12 anos, nós trouxemos aqui o Paulo Borges Júnior. E ele falou que na cultura judaica, com 12 anos, na verdade, 12 anos e 6 meses, a menina passa da infância para a vida adulta. E é muito... Para mim é muito simbólico isso em relação à igreja. Porque a nossa igreja é uma igreja jovem, é uma igreja iniciante. E se a gente levar ao pé da letra essa ideia dos 15 anos, talvez o tempo da Igreja Batista Catuaí estrear no seu papel na cidade para o qual ela foi colocada. Estrear, talvez, no seu local, onde nós estamos. Eu costumo dizer que, durante um bom tempo, nós não plantamos, de fato, os nossos pés nesse lugar onde nós estamos, aqui na cidade universitária, onde ao nosso redor tem 2.000 apartamentos. Dá para acreditar um negócio desse? 2.000 apartamentos, contando nesses condomínios que tem ao nosso redor, aqui no Beco, e mais esses aqui embaixo. 2.000. E pelo que eu conversei com o Agostinho, que é o síndico aqui do condomínio, ele me disse que todos os apartamentos estão alugados. Então, nós temos muita gente. Esse é o nosso campo missionário primeiro. É aqui que a gente precisa fazer diferença, é aqui que a gente precisa estrear. E eu creio que talvez é isso que Deus tem gerado em nosso coração. Mas primeiro, que nós sejamos uma comunidade de verdade, uma comunidade espiritual, uma comunidade que é unida, que entende o seu papel, que entende quem é em Cristo. E entendendo o nosso papel, entendendo quem nós somos em Cristo como igreja, aí nós podemos fazer aquilo que Ele nos pediu, ou melhor, que Ele nos mandou. Que é ir por esses bairros aqui, por esses prédios, e anunciá-lo, anunciar que é chegado o reino de Deus nesse lugar. Esse é o desejo do meu coração, para que nos próximos aniversários dessa igreja a gente possa estar aqui agradecendo a Deus pela nossa postura, pela nossa caminhada, pela dedicação dessa igreja à comunidade,
a comunidade ao nosso redor. Mas isso é uma consequência de uma igreja madura, de uma igreja que cresce não em quantidade, mas cresce em maturidade. Porque o crescimento numérico, quantitativo de uma igreja depende do seu crescimento espiritual, do seu crescimento em maturidade com Cristo. Eu creio que quando a gente começa a crescer espiritualmente, quando a gente começa a amadurecer como cristãos, como igreja, como discípulos de Jesus, o crescimento numérico é inevitável, né? Mas eu costumo dizer que eu prefiro 10 igrejas de 200 membros como a nossa do que uma de 2.000. Porque igrejas menores têm a condição de se cuidar melhor. Então, eu creio que, como eu tenho dito aqui ao longo desses últimos meses, de que a nossa igreja precisa ser uma igreja plantadora de igrejas. Uma igreja que envia as suas, como a gente aprendeu aqui na semana passada, as suas sementes para serem plantadas em outros terrenos, para que ali possa crescer e frutificar também. Aí eu queria compartilhar com você hoje um estudo sobre maturidade. Continuar falando sobre maturidade em tempos de aniversário da igreja. Então, se você puder deixar sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Nós vamos ver essa carta de Paulo à igreja de Tessalônica, onde ele fala um pouco sobre a vida cristã. A gente continua falando sobre vida cristã, mas agora o tema é maturidade. Nós vamos estudar do versículo 6 em diante, mas para introduzir aquilo que a gente vai estudar, eu quero só recapitular os primeiros 5 versículos. Imagina que Paulo envia Timóteo para visitar essa igreja de Tessalônica, e depois espera Timóteo voltar para trazer as notícias que ele colhe de lá. E aí eu fiquei imaginando como que seria se Paulo resolvesse enviar Timóteo para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Que notícias Timóteo traria de volta? O que será, quais são as impressões que Timóteo ia ter de nós? Às vezes eu fico pensando assim de pastores que vêm de fora, por exemplo, como o Marco Teles virá aqui semana que vem. Quais são as notícias ou qual a impressão que ele vai levar de nós para João Pessoa ou para as igrejas que ele visitar, né? Mas recapitulando aqui o capítulo 3, desde os primeiros versículos, a gente pode imaginar o seguinte, que Timóteo, ele teria sido enviado para nos fortalecer, para nos animar na fé. Via de regra, é isso que acontece quando vem alguém de fora. Eles, às vezes, quase sempre, trazem uma palavra de ânimo, que nos revigora, que nos anima, que nos faz projetar o nosso futuro, as coisas que a gente tem planejado e desejado. Às vezes Deus manda Timóteos para fazer o trabalho dele, por ele e sob a direção dele. E como é bom a gente saber disso. E é interessante quando vem algum pastor de fora que às vezes fala aquilo que vem sendo falado já, mas a gente recebe de outra maneira, de uma maneira mais contundente, mais eficaz. No verso 3, ele também lembra que esse fortalecimento, encorajamento, é de que às vezes nós precisamos disso para nos lembrar que nós vamos passar por momentos difíceis. Isso é inevitável. Não tem como se livrar disso.
Então a gente precisa de fortalecimento, precisa de encorajamento às vezes. No verso 4 ele nos diz que nós não estamos imunes a essas coisas. E que mais cedo ou mais tarde nós provavelmente vamos passar por alguma tribulação. Afinal de contas, Jesus já disse, né, em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições. Mas no verso 5 a gente vê que uma coisa é necessária, que é permanecer firme na fé. Pois Jesus continua o verso de João 16:33, ele não para, no mundo vocês vão ter aflições. Ele diz, se animem, porque eu venci o mundo. Então isso traz encorajamento, traz ânimo para a igreja, de saber que mesmo passando por aflições, momentos difíceis, e que nós vamos passar, nós precisamos nos animar, porque há quem já venceu, há quem já superou todas elas por nós, e é Cristo Jesus. Então, por Ele, com Ele, nós podemos vencer as dificuldades, as aflições, as tribulações. Então, a partir do verso 6, a gente vê que Timóteo voltou com boas notícias. E justamente essas boas notícias nos levam a perceber algumas características de uma igreja que está indo rumo à maturidade. E aí é bom para que a gente possa perceber essas características e avaliar se nós, como comunidade, estamos nesse caminho. Se na nossa avaliação a gente pensar, puxa, nós estamos indo por esse caminho, então glória a Deus, a gente só precisa continuar. Mas se em algum momento a gente olhar e falar, isso aqui acho que a gente precisa melhorar, então glória a Deus também, porque é o Espírito ministrando em nosso coração as coisas pelas quais a gente precisa de melhorias. Então vamos lá, verso 6 e 8, diz assim: agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria de nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Uma igreja que cresce em maturidade, ela deve permanecer firme na fé. Paulo diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no verso 3, o seguinte, lá no início: quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente percebe na segunda carta, também no verso 3, que tudo isso evoluiu, que cresceu. Olha só o que ele diz: irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois a sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, e o seu amor uns pelos outros tem crescido. Então a gente percebe que essa igreja cresceu, evoluiu, de novo, não em quantidade, mas como igreja, espiritualmente, em qualidade. E isso é muito legal, isso é muito animador, porque é isso que nós precisamos. É disso que a gente precisa, de crescimento espiritual. Essa igreja, ela permanece firme na fé até em tempos difíceis. A igreja de Tessalônica, ela foi plantada por Paulo na sua segunda grande viagem missionária. Muitos dos convertidos estavam assim no absoluto paganismo. E por conta
desse avanço do evangelho, a perseguição, e a gente pode ver isso em Atos 17, era muito grande, tanto que Paulo teve que sair de lá às pressas, fugindo, para que ele não fosse preso, para que ele não fosse pego. Então os crentes dessa igreja cresciam espiritualmente, mesmo no meio de severa perseguição. E é incrível a gente ouvir aqui testemunhos missionários de lugares onde há perseguição, como no Afeganistão, por exemplo, onde a igreja cresce, onde há perseguição extrema. Na China, a igreja cresce. Isso é animador, de saber como que Deus, mesmo no meio de tantas aflições, ainda trabalha no coração das pessoas para que elas possam crescer espiritualmente. Isso é maravilhoso. Essa igreja também produz alegrias naqueles que experimentam comunhão com eles. Paulo disse lembrar com alegria do seu tempo junto com eles. E aí um contraste interessante, que aos Coríntios, lá no capítulo 11, Paulo fala que a reunião deles fazia mais mal do que bem. Olha que contraste, né? E aí me faz pensar, como é que as nossas reuniões, será? Quando a gente se reúne, quando a gente está junto, quando a gente promove um junta-panelas, ou quando um grupo, um GPS, faz aí um encontro para comer junto, para passar um tempo junto. Que tipo de coisa acontece nessas reuniões? Será que essas reuniões são de alguma forma para edificar? E olha, eu não estou dizendo aqui que toda reunião tem que ter um estudo bíblico para que você possa aprender da palavra, mas as nossas conversas, elas edificam, elas alegram ou elas causam desconforto? É muito comum algumas pessoas, e a gente percebe muito isso quando a gente conversa com pessoas que estão distantes da igreja. E elas dizem, eu cansei de estar junto com o povo da igreja, porque é uma falação de mal, fala mal daqui, dali. Isso vai destruindo a comunhão. Tira toda a alegria. Então, ler isso daqui para mim, quando Paulo diz, olha, é bom lembrar da alegria do tempo que a gente passava junto. Me faz pensar que as nossas reuniões precisam trazer alegria, precisam alegrar quem está junto conosco. Será que a gente produz alegria em quem experimenta a comunhão conosco? Essa igreja também produz ânimo quando demonstram firmeza de fé. Como é fácil a gente se sentir animado quando a gente vê uma comunidade cristã que permanece firme, que tem firmeza na fé. Como é fácil a gente se animar quando a gente vê alguém cheio de fé. Isso gera em nós cada vez mais fé. E quando a fé é gerada em nós, as coisas acontecem. Deus se move. Mesmo depois de situações complicadas, situações difíceis que acontecem. Essa igreja ela também produz um renovo em seus pastores, em seus líderes. Quando Paulo diz esse agora vivemos ou revivemos, ele está querendo dizer o seguinte, que agora, depois de saber dessas notícias, ele poderia aguentar qualquer coisa por saber que essa igreja continua firme. Como é animador você ver alguém progredindo na fé. Como é bom quando você discipula alguém e vê esse alguém crescendo em maturidade, em fé, em amor por Cristo e amor pelos irmãos. Como traz um renovo. Como anima. E a palavra que a NVT usa aqui é muito boa, ela reaviva. É muito comum, às vezes, a gente conversar, o Cadinho falou, a gente estava numa reunião de pastores sexta-feira,
E conversando com alguns pastores, a gente sempre pergunta: e aí, como vai a sua comunidade? E é normal você ouvir algumas lamúrias, né? É normal você ouvir: a comunidade anda... está difícil, está complicado, período pós-pandemia, dificuldade, as pessoas não estão voltando. E aí a gente vê, vez ou outra, alguém dizer: não, mas tem um grupinho lá, tem um irmãozinho que está crescendo, que está se animando, que está amando a Cristo. Isso gera um renovo. Sabe, permanecer firme na fé não significa continuar frequentando cultos. Me parece que depois da pandemia, parece que esse negócio, né? Você vê alguém e ele está frequentando os cultos regularmente, você falou: opa, então está tudo bem. Legal. A gente tem essa tendência de achar que a frequência nos cultos representa permanecer firme na fé. E não é. Não é. Infelizmente não é. Ser firme na fé significa que o alvo dessa pessoa, dessa comunidade, continua sendo o Cristo ressurreto. O alvo continua sendo o Cristo. Paulo nos fala sobre maturidade, um outro texto que eu quero compartilhar em breve aqui, em Filipenses 3, de 13 a 14, o seguinte: mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Ele diz mais uma coisa que eu quero destacar no verso 16: devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Na vida cristã, cuja fé está firme em Cristo Jesus, não há espaço para oscilações. Você percebe aqui que alguém que permanece firme na fé tem como alvo Cristo Jesus. Ele olha para Jesus. Ele quer Jesus, ele ama Jesus, ele deseja aprender mais sobre Jesus. Ele tem fome e sede das palavras de Jesus. E à medida que ele vai crescendo em maturidade, na fé em Cristo Jesus, na sua caminhada em Cristo, na sua vida em Cristo, ele age de maneira coerente com aquilo que ele já alcançou. Se ele vai crescendo e ele, de um adolescente espiritual, ele se torna um adulto espiritual, as suas atitudes, as suas ações são coerentes com a vida cristã adulta. Então ele não vai mais agir como um menino na fé. Ele não vai mais agir como uma pessoa nova na fé, porque ele já alcançou alguma maturidade. E quando eu falo de oscilações, não quero dizer o seguinte: nós, seres humanos, a gente tem momentos em que nós estamos bem, felizes, animados, e em outros não tão bem assim. Tristes, sobrecarregados, desanimados. Mas a nossa fé, ela precisa ser uma crescente. Não dá para um crente maduro que já alcançou na sua caminhada de fé cristã alguma maturidade, regredir nisso. Dizer: hoje eu estou maduro na fé, amém, aleluia. Hoje eu estou uma criança na fé, quer saber? Não aguento mais. E começa a ficar embirrado. Começa a dar trabalho que uma criança dá. E às vezes é tão decepcionante, porque
acontece, né, com a maioria dos pastores, que às vezes investe tempo, investe o ensino da palavra para alguém, e você percebe que parece que aquela pessoa está crescendo, e quando você percebe de verdade mesmo, ela ainda não cresceu nada. Ela continua estagnada, ainda bebendo leite espiritual. Isso acontece desde os tempos primórdios, porque Hebreus vai tratar disso, né? Hebreus vai dizer, olha, quando vocês deviam estar ensinando, eu tenho que de novo trazer os princípios elementares da doutrina de Cristo para vocês. Isso acontece. Como diz, é raro, mas acontece sempre. A segunda coisa que eu quero destacar está no verso 9 e 10. Diz assim: sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Então, uma igreja que cresce em maturidade deve ser aperfeiçoada na fé. Talvez Pedro possa nos ajudar a entender um pouco sobre esse aperfeiçoamento na fé. Em 2020 eu preguei sobre esse texto. E diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que o aperfeiçoamento da fé tem todo esse pacote, essa receita. Às vezes a gente quer receitinha de bolo, né? A gente fala assim, olha, eu preciso resolver um problema. E a gente vem, fala, e a pessoa fala, não, eu preciso de uma coisa mais prática. Que normalmente é uma receitinha, né? Acrescente isso, 1 grama disso, 200 gramas daquilo. Então, aqui tem uma receitinha de bolo para a gente aperfeiçoar a nossa fé. Vai acrescentando excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção, fraternidade e amor. E quando a gente acrescenta todas essas coisas, dá um bolo muito bom e gostoso que nos faz ser produtivos e úteis no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fica aqui a dica para essa semana, você preparar esse bolo. E lá no livro de receita de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 8, e acrescentar numa grande tigela esses ingredientes aqui. Mas uma fé perseverante e crescente produz alegria na presença de Deus. A inquietação e aflição de antes, agora dão lugar à alegria na presença de Deus. Por quê? Porque simplesmente há perseverança na fé. Sabe, é tão duro quando a gente passa por momentos de aflição, momentos duros, difíceis, mas se nós perseverarmos na fé, e de novo eu quero destacar aqui o que Jesus diz em João 15, onde ele fala para nós 10 vezes, permaneçam, porque se você permanecer, eu permaneço em você. Permaneçam, aquele que as minhas palavras permanecem em você, produzirão fruto, terão alegria, pedirão o que quiserem. E quando isso acontece, essa perseverança em Cristo, na fé, não tem outro resultado a não ser alegria em nosso coração. Alegria na presença de Deus. Porque quando a gente olha para trás e vê as dificuldades, as aflições pelas quais nós passamos
Qual é o resultado? Alegria. Essa alegria pode vir em choro, de lembrar dos momentos difíceis, mas alegria dentro do seu coração de dizer: eu venci em Cristo isso. Cristo me fortaleceu. Cristo me trouxe aqui. Ebenezer, até aqui Deus me ajudou. Uma fé perseverante e crescente produz orações constantes de intercessão. Uma igreja que cresce em maturidade e persevera não se conforma com que outros estejam vivendo aflições e desistindo pelo caminho. Meus irmãos, mais uma vez eu quero encorajar você. Nós temos a escola de formação ministerial, que é uma bênção, às quintas-feiras, às 20 horas aqui. Mas antes da escola de formação ministerial, nós temos uma reunião de oração, às 19, que a gente fica aqui 1 hora juntos. Você fala assim: nossa, mas 1 hora orando, Rogério? Não, você não tem ideia do que é. Porque é onde a gente pode expor as nossas necessidades com os irmãos e orar junto com eles. E a gente pode ouvir também as suas necessidades. E então interceder uns pelos outros, orar pelos motivos de cada um. E isso faz um bem. Porque fortalece a nossa fé, sabe por quê? Porque vez ou outra, quando a gente está aqui, a gente colhe testemunhos de que Deus ouve essas orações. E Deus age no nosso meio. Então é por isso que toda quinta-feira, 19 horas, eu estou aqui, porque a gente ora uns pelos outros, ouve testemunhos de que Deus faz, de que Deus ouve, de que Deus atende às nossas orações, às orações dos seus filhos. Então, mais uma vez, eu quero te convidar a estar aqui nas quintas-feiras e orar com a gente. Porque isso, com toda certeza, nos fortalece. Essa igreja ora. Essa igreja que Timóteo foi visitar e disse para Paulo, eles oram assim como a gente ora também, dia e noite. Uma fé perseverante e crescente produz uma consciência comunitária. Eu tenho dito de uma forma até insistente que nós, como igreja, precisamos ser uma comunidade espiritual. É possível que ao longo dos anos as igrejas elas passem a não se parecer tanto com uma comunidade espiritual, mas muitas se parecem com aqueles clubes recreativos, que você vai lá e compra um título remido, um título, né? Não sei se existe isso ainda. Você vai lá, compra um título, remido era muito legal na época. Eu queria muito ter um título remido de um clube. E aí você tem direito, você é um sócio, a participar desse clube. E você vai lá e desfruta das coisas que o clube oferece, sem se importar muito com os outros sócios. Porque você desfruta do que o clube te oferece. Então, muitas igrejas se parecem mais com isso do que com uma comunidade espiritual. Porque numa comunidade espiritual, não me interessa muito o que eu posso desfrutar dela. Precisa me interessar o que eu posso fazer para servir o outro. O que o outro pode desfrutar por ser meu irmão. Quais são os dons que Deus me deu que podem beneficiar o outro? Uma comunidade espiritual é aquela onde eu posso encontrar alguém e dizer: meu irmão, ouça um pouco o que eu preciso te dizer, e confessar os meus pecados.
sabendo que essa pessoa não vai me julgar, ao invés disso, ela vai me abraçar e orar comigo. E depois ela vai me ligar e dizer: e aí, Rogério, como que você está em relação àquilo? Você está conseguindo superar? Você está conseguindo vencer isso? Uma comunidade espiritual funciona assim. Numa igreja, nós temos a responsabilidade de ajudar-nos uns aos outros no aperfeiçoamento da fé, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa aperfeiçoar a fé um do outro. Terceiro ponto, queria ler com você agora, verso 11 e 12, que diz assim: que Deus, o nosso Pai e nosso Senhor Jesus, nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. O amor é a marca de uma igreja que cresce em maturidade. Ela deve ter amor crescente. Paulo diz de uma forma até ao contrário do que muita gente pensa, de uma forma dura, em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor. Ele diz que sem o amor, tudo seria em vão. Às vezes a gente acha que Paulo falou de uma forma poética, né? Se não tiver amor, né? Mas a gente lê no verso 7 o seguinte: o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor uns pelos outros gera comunhão. Perceba que no verso 11, Paulo tem o desejo de estar com eles. Paulo anseia em passar mais momentos com eles. Eu lembro que no período da pandemia, eu ouvia de muitas pessoas que o que ela mais sentia falta era de estar com as pessoas. Até saiu uma pesquisa dizendo que uma das coisas que as pessoas mais sentiam falta era da igreja. Era de estar na igreja, era de estar com os irmãos. Interessante isso. Mas a vida comunitária de uma comunidade espiritual, onde o amor é o que nos une uns aos outros. É só numa comunidade espiritual que isso acontece. De novo, não é frequência de culto. Não é participar de um culto ou assistir um culto que nos faz ter comunhão. Mas é o que acontece quando o relógio bate às 11h30 e a gente diz: bom domingo para vocês. É nessa hora que a comunhão vem à tona, porque o culto não termina. O culto continua na nossa vida, na nossa semana, no dia a dia. Então essa comunhão faz o amor crescer e transbordar. À medida que nós nos relacionamos e nós vivenciamos essa comunidade espiritual, o amor cresce e a vontade de estar junto também. Ela vai aumentando até que o amor transborde e pelo transbordar alcança outros. Então, quando o amor transbordar do nosso potinho chamado Igreja Batista Catuaí, não tenha dúvidas de que esse amor vai alcançar esses prédios ao redor de nós. Não tenha dúvida disso. É uma consequência natural. O amor revela que nós somos discípulos de Jesus. Eu já repeti aqui algumas vezes o que Jesus disse. E se foi Jesus que disse, então isso deve ser repetido. João 13, 34 e 35 diz assim para mim e para você: agora eu lhes dou um novo mandamento.
amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Olha só que coisa interessante, né? É a forma como nós nos relacionamos que prova ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. É a forma como a gente lida com as nossas relações aqui dentro, nessa comunidade espiritual, que mostra para o mundo que nós pertencemos a Cristo. Para terminar, o verso 13 diz assim: e como resultado, que Deus, nosso Pai, torne o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. O resultado do crescimento espiritual é nós termos um coração forte, um coração irrepreensível, um coração santo. Forte porque a nossa força vem do Senhor. Não é porque nós somos a Igreja Batista Catuaí, não é porque nós pertencemos à denominação batista, não é porque nós somos individualmente fortes, espiritualmente falando. Não, porque a nossa força vem do Senhor, que faz com que as dificuldades em nossa vida não nos faça parar, não nos faça desistir, mas sim avançar para que elas sejam superadas na força do Senhor. Ela é irrepreensível porque antes que venha a repreensão, ela se arrepende, ela confessa os seus pecados. Sabe, dizer que eu e você somos irrepreensíveis não quer dizer que nós não pecamos, mas que nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos. Assim, quando a gente se arrepende do nosso pecado e confessa, ninguém pode nos repreender. E é santo porque sempre estará separado daquilo que não agrada ao Senhor. Até o dia em que Ele virá buscar a sua igreja. Não o Rogério, não um ou outro, mas a sua igreja, a sua noiva. Então, que eu e você possamos, nessa manhã, pensar e avaliar se nós, como comunidade cristã, Igreja Batista Catuaí, estamos, de fato e de verdade, crescendo espiritualmente, amadurecendo, e tudo isso para a honra e glória do Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero, Pai, clamar a Ti nessa manhã, que nós, como igreja, ao completar 15 anos, uma igreja tão jovem, mas que nessa passagem para uma vida adulta, nós de fato possamos crescer espiritualmente, Senhor, em maturidade, de modo que tudo isso que nós entendemos aqui hoje possa fazer parte da nossa vida, e de modo que nós, como comunidade, estejamos cada vez mais unidos em amor uns pelos outros, e que esse amor seja transbordante, para que a comunidade ao redor possa ser, então, tocada por Tua graça e Teu amor. Faça com que o nosso coração, meu Deus, seja forte, irrepreensível e santo diante do Senhor e diante de todo o povo. Que o amor de Deus, nosso Pai, esteja sempre conosco, nos fortalecendo, nos animando,
nos dando a esperança de que, embora os tempos difíceis sempre vão acontecer, mas na força do Senhor, nós sempre estaremos lá, adiante, alegres, jubilosos, esperançosos em Ti, porque é o Senhor que nos dá força. Que a graça do Teu Filho possa sempre acalentar os nossos corações, sabendo que agora somos Teus filhos, adotados por causa do primogênito, porque cremos que Ele é Senhor e ressuscitou dos mortos. Assim como a Tua palavra diz, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, que declarar com a sua boca que Ele é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E com isso, a comunhão do Teu Espírito Santo nos une uns aos outros em amor, para que a gente seja essa comunidade cristã que cresce em maturidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Semana que vem, então, não esqueça. Sábado à tarde, aqui às 15h30, uma palavra específica sobre louvor e adoração. Não é só para o pessoal do louvor e da adoração. Então, todos nós precisamos entender e aprender um pouco mais sobre louvor e adoração. 15h30, às 19h30, o culto. E às 10 da manhã do domingo também culto. O pastor Marco Teles vai ser uma benção. Pode trazer quem você quiser. Traga amigos, convide as pessoas e não esqueça de comprar o seu livrinho ali embaixo. Deus te abençoe, uma boa semana, um ótimo domingo para você.